Histórias Brilhantes, um encadernado com pequenas historietas de Alan Moore, mas ele nem é a atração principal disso aqui, você vai entender isso agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje vim até de óculos para falar disso aqui, hein? Histórias Brilhantes, um encadernado da Mitos, com grandes histórias de Alan Moore, grandes histórias pequenas de Alan Moore, sim, porque são historietas, historinhas pequenas aí, como se fosse uma antologia escrita pelo Moore, mas o principal disso aqui, na verdade, não é nem o nosso querido mago, é o nosso querido Mark Sobel. O que é isso aqui? Você já vai entender vendo agora a fundo o que tem aí dentro. Muito bem, galera, então aqui estamos com as histórias brilhantes de Alan Moore. São 10 histórias curtas com os comentários de Mark Sobel. Quem é Mark Sobel? Fica a pergunta, na verdade é um crítico, né? Um cara que manja muito de quadrinhos aqui. E ouso dizer que esse encadernado vale mais pelos comentários do Mark Sobel do que pelas HQs em si. E agora você deve estar dando cambalhota aí na sua casa, dizendo como assim alguém é melhor do que Alan Moore. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que aquele contexto aqui e aquilo que o Sobel fala aqui dentro é muito importante para um crítico de quadrinhos, tá? Nós temos aqui, crítico em geral, né? Nós temos aqui o que é a função do crítico. Então aqui são aquilo que deve ser levado em conta para você que está querendo começar, para você que já começou, para você que está no fim da sua vida de crítico daquilo que for, tá? Filme, quadrinho, livro, sei lá. Então aqui ele mostra quais são as 6 regras sobre essa função de crítico, tá? E isso aqui que está aqui dentro, então, que vai além dos quadrinhos do Alan Moore, é muito importante, mas eu vou focar aqui um pouco nas obras do Moore, aqui nesses 4 quadrinhos, 4 não, 10, e depois a gente vai para uma análise mais a fundo, daí a gente vai para nossa outra câmera, né? Então aqui nós temos então o Amor Não Dura Para Sempre. É um quadrinho então do Alan Moore com a arte do Rick Wright. É um quadrinho diferente, aqui a maioria desses quadrinhos aqui são quadrinhos um pouco mais experimentais, tá? E aqui vai mostrar então essa questão, tem uma questão aqui de gênero que é bem interessante aqui, que o Alan Moore vai falar então sobre essa pessoa, vai falar sobre um vírus que uma pessoa aqui tem. Eu vou tentar não ir muito além, né, para deixar um mistério para você que ainda não leu, mas são histórias curtas, né, então provavelmente vocês vão pegar algum spoiler aqui no vídeo, mas enfim, tá? Esse quadrinho aqui, ele fala sobre a questão da AIDS, tá? Então tem toda essa explicação aqui sobre a história, o contexto dela e afins, tá? Que é muito interessante para entender o contexto, tá? Todas essas explicações aqui que vai ter é muito interessante e aprofunda muito mais a obra se torna mais interessante e você vai entender coisas além daquilo que está na obra em si, porque vai falar coisas do contexto e etc, tá? A segunda história se chama Empictopia. Essa história aqui vai mostrar um mundo em que personagens de quadrinhos se misturam, enfim, né? Diversos tipos de personagens. Aqui, como vocês podem ver, tem o Mandrake, tá? E daí vai mostrar diversos personagens, vai mostrar uma história, é uma história meio bizarra, assim, vocês veem, tem os bichinhos dos quadrinhos ali, as coisas mais antigas. Temos aqui esse cara aqui que aparentemente é o Homem Borracha, né, ou o Homem Elástico, sei lá, um dos dois, porque ele tem esse poder aqui de esticar. Temos aqui também o Fantasma, tem essa personagem aqui que é do Milton Caniff, se não me engano. Enfim, são personagens e todos quando
tudo quanto que é tipo de quadrinho, eles estão convivendo e chega uns personagens novos, muito mais violentos, que estão dando fim a esses personagens mais antigos. Então, é uma grande analogia sobre a crise nas Infinitas Terras e sobre os quadrinhos dos anos 90. Vocês veem aqui, ó, esse aqui é o Homem Borracha, depois ele ter sido reformulado aí, digamos assim, pelos anos 90. Então, cara, é uma crítica bem foda do Alan Moore sobre essa violência, né, que se gerou nos quadrinhos aí, por incrível que pareça, após o Watchmen. Então nós temos aqui toda uma explicação, vai mostrar, falar sobre todo esse contexto e tudo mais, tá? Depois, Tapeçarias. Esse aqui é uma história muito legal, que ela tem uma sequência assim de fatos, meio estilo aquela que o Dr. Manhattan tem lá no Watchmen mesmo, né? Porque a coisa que está acontecendo é que ela não está acontecendo em ordem, mas tu nota que isso aqui aconteceu sobre uma certa ordem no mundo real, porque ele está dizendo datas e etc. E fala sobre guerra, né? Então é um quadrinho bem pesado, assim, sobre a guerra do Vietnã e tal. Depois vem toda essa explicação aqui de contexto dela, tá? Depois temos a história O Espelho do Amor, que fala sobre homossexualidade e, como vocês podem ver aqui, é o tema da capa aqui, né, essa história. Aqui vai mostrar o quanto que é normal isso, né, então vai mostrar essa perseguição, enfim, vai mostrar meio que um histórico da humanidade, enquanto que fala sobre a questão homossexual. Aí, por fim, tem a própria arte que tem ali na capa. Cara, essa história, ela é muito boa, ela é pesada, assim, e a crítica dela é maior do que a própria história, porque dá uma destrinchada a full explicando por que o Alan Moore fez essa história e aonde que ela saiu e tudo mais. Então a gente vai conhecer um pouco mais da, vamos dizer, agenda do Alan Moore em relação ao assunto, porque ele esteve envolvido com a cena gay e lésbica, como ele mesmo fala aqui, né, numa época que ele estava namorando, enfim, casado com a sua esposa Phyllis, eles tinham uma namorada, os dois. Então ele conheceu muito dessa cena, então vai falar aqui que ele conheceu também o Gilbert e o Jaime Hernandes, que são autores bem conhecidos do Love and Rockets e tal, e daí vai mostrar essa revista em que eles trabalharam juntos aí. Cara, é uma história bem interessante, o contexto dela é ainda mais interessante do que a história em si. Tá? Depois nós temos o Desça Aqui, tá? Essa história aqui o contexto talvez não vai ficar muito bom com o contraste, mas essa história ela é bem pesada aqui, porque ela trata de uma moça aqui, então, que ela tem uma certa... Ela viu um suicida, né, acabando com sua vida, e daí depois ela meio que criou uma tendência suicida, digamos assim, né? É uma história de terror que é bem doida. E sempre assim, se vocês prestarem atenção aqui nessas histórias, todas elas têm referências bem legal aqui, né? Tem o Groucho aí, tem um desenho bem parecido com o do Gilbert Hernandes aí, do Gilbert Hernandes. Isso aqui também vai falar sobre essa revista aqui, né? A parte da crítica vai falar sobre a revista Tabu, que é onde que saiu algumas dessas histórias aqui, tá? Que era uma revista, era uma publicação que reunia então nomes do underground, etc. Depois nós temos a Máquina da Referência. Essa aqui tem uma arte bem estranha, vamos dizer assim, né? Uma arte peculiar, para não dizer ruim, só que é uma arte muito, assim, ela é uma arte que vai além daquilo que ela nos mostra. Então o Alan Moore paga um pau federal para esse desenhista aqui, que é o Mark Bayer. Tá? Então, assim, essa Máquina de Referência é uma crítica sobre o Japão, assim, vamos dizer assim, tá? Por causa que o Japão, aqui no caso, eles vão falar sobre essa... não é necessariamente Japão, né? Mas eu tô sendo um pouco simplista, assim, talvez como em algum momento aqui a história mesmo fale, né?
vai falar sobre essa questão de busca por ser o melhor, né? Ser o melhor e se sujeitar a certas coisas. Então vocês veem aqui, ó, essa história toda, ela tem meio que um jeito de se contar que ela lembra um pouco até aquelas questões ali de Watchmen e tudo mais, né? Sobre os quadros, exposição dos quadros, etc, tá? Então ela é muito bem escrita, assim, e vai falar sobre essa máquina de reverência, que é uma máquina feita ali no Japão, que ensinava as pessoas, enfim, sabe, mostra aqui a posição certa para se reverenciar, sabe, né? Aquela questão de se abaixar ali, né? E, cara, é um pouco pesado aqui, ó, vocês veem qual que é a importância, sabe, da reverência. Quanto mais baixo, mais importante a pessoa é. Então vocês veem assim, a pessoa menos importante, no caso, seria a esposa do cara. Já dá uma criticada foda aí, lacration. Cara, é isso aí, o Alan Moore, ele é um cara que tem uma visão bem peculiar do mundo e ele tem, assim, essas questões sociais, ele é bem pesado, assim, na hora de meter o pau, tá? Depois tem toda essa explicação, daí depois temos Eu Sempre Volto, que é desenhado pelo Oscar Zarate, que é o cara que fez aquele Pequeno Assassinato, né? Que vocês já viram, né, anteriormente. Enfim, essa história aqui, ela é uma história assim, talvez um pouco estranha assim a princípio, mas ela tem uma certa ligação com Do Inferno, tá? Porque vai mostrar então uma certa adoração pelo Jack Estripador e daí depois vai mostrar então um contexto aqui, tá mostrando umas coisas meio xarope, né? Putaria, né? Enfim, daí nós temos essa história que fala sobre, meio que assim, uma analogia, mas enfim, fala sobre o Jack Estripador, né? Como um paralelo ao Do Inferno. Depois tem essa história aqui que eu achei ela demais. É o Desleixado Desenho do Meu Sorriso, que vai contar a história do Jarrão de Kisuko. Pois é, cara, é uma história muito louca sobre esse jarro. Vocês sabem, vocês já viram propaganda dele, né? Então ele vai falar sobre como foi sua vida e tal, que ele foi criado por uma família normal, enfim, né? E não é a família inteira dele que é um jarro, né? Nessa questão. E daí, assim, para mim o grande quadro aqui dessa história é justamente esse último aqui, né? Juro por Deus que eu queria poder parar de sorrir, porque ele tá sempre sorrindo. Cara, é muito boa essa história aqui, é um negócio muito louco e aí tem todo esse contexto aí que é bem legal. Depois nós temos também Isso é Informação, vai falar sobre as Torres Gêmeas, sobre a queda das Torres Gêmeas. Só que é o Alan Moore, então assim, ele fala que ele se solidariza pelas pessoas que morreram, claro, né? Todo mundo que foi envolvido, e ele vai falar também que ele meio que entende o lado de todas as pessoas envolvidas, né? Ele vai falar, citar aqui a questão das cruzadas, que foi uma guerra encabeçada, enfim, né, feita pela Igreja Católica, e que ela não é diferente, as cruzadas, daquilo que o pessoal ali, dos muçulmanos ali, que falam desse jihad, não é muito diferente, sabe? Então, tudo é um ciclo, sabe, das coisas. Então, assim, é importante, assim, um debate legal, tá? E aqui no final ele até fala assim, ó: estamos com os terroristas ou com os cruzados? Não, estamos com você, sabe? Quem quer que você seja. Então ele é um cara bem humano, assim, essa questão. E, cara, é o Alan Moore, assim, se você gosta do Alan Moore, você tem que entender que a visão política dele é pesada, né? Vamos lá. Bom, depois nós temos essa história aqui chamada Mais Brilhante do que Você Imagina, que é uma biografia de um cara chamado John Parsons. Esse cara aqui, ele é de verdade, tá? Isso aqui é uma biografia real. Só que ele, assim, ele misturou o mundo da ciência e da magia, que, assim, até a história de antes, acho que tem uma pitada disso ali, quando que o Alan Moore começou a se transformar num mago, né, realmente. Então aqui ele vai falar sobre esse cara, esse John Parsons, que ele trazia, assim, ele era um estudioso, ele era um cientista mesmo, mas ao mesmo tempo ele era um cara religioso, um cara que invocava o capiroto. E
as formas aqui, aquilo que aconteceu na vida dele, a forma como aqui é escrito, ativou a curiosidade sobre, para mim ao menos, né, para entender mais sobre esse cara aí, que ele foi um dos caras mais fodas da NASA, só que foi expulso da NASA porque ele era da religião ali, da igreja, enfim, né, do Aleister Crowley. E, cara, é muito doido. Ele conheceu o cara lá que fundou a Cientologia, que inclusive roubou a mulher dele. Enfim, cara, é uma história muito legal e dá mais vontade de entender mais sobre esse tal John Whiteside Parsons. Um cara que morreu com 37 anos e que em 37 anos fez muita coisa louca na sua vida. Certo? E daí depois, essa aí é a última história. Depois nós temos algumas notas especiais, cara, é muita coisa para se ler que o Mark Sobel que tá fazendo aqui. Então nós vamos falar um pouco mais sobre as críticas em si deste Mark Sobel agora. E como vocês viram, né, então pessoal, aqui o principal aqui dessas histórias aqui, além de trazer essas histórias curtas, essas histórias diferentes de Alan Moore, o mais importante é justamente a gente poder ler o quadrinho e ler a crítica. Você, meu caro telespecto ouvinte que está aí neste momento agora, talvez você também é gerador de conteúdo para a internet, né? Ou você gostaria de entender mais sobre críticas, sobre resenhas, para também poder dar seus pitacos aí na internet, né? Se você pensa assim, parabéns, né? Porque tem muita gente que também não tá nem aí, né? Sobre como se faz uma crítica, como se faz uma resenha. E eu acho que aqui dentro, o principal mesmo, além de abordar esses quadrinhos diferentões do Moore, que eu mostrei ali para vocês, é ver como eles se comportam dentro do seu ponto histórico, né? Então, dentro do tempo onde que saiu esse quadrinho, o que ele tinha para dizer, o porquê que ele foi lançado nessa época, qual que é o contexto histórico dele. Então, o Mark Sobel faz isso e é o ponto principal, tá? Por exemplo, aquela primeira história ali, O Amor Não Dura Para Sempre, claro, lendo ela você vai notar que é uma analogia à AIDS, porque tem ali então uma certas semelhanças assim, né? E como que o contexto histórico é no final dos anos 80, numa época que não se conhecia direito a doença, se abominava ela, né, de formas absurdas, e, enfim, né, você tinha muito medo e se atribuía a ela a uma doença voltada, assim, criada, surgida, então como fosse uma punição para os homossexuais. Então aqui dentro fica bem claro, assim, o ponto de vista, principalmente quando que tem essa análise do Mark Sobel, certo? Então essa primeira aí, quando que fala sobre isso, fica mais claro aí, né, quando que se vê toda essa análise do Mark Sobel, você fica mais claro sobre isso. Mesma coisa no Empictopia também, que é um grande quadrinho que fala sobre os resultados da crise nas infinitas terras, por assim dizer, tá? E consequentemente ele mostrando que o Alan Moore tinha então essa visão aí que os quadrinhos já estavam muito violentos, né? E como vocês sabem aí, a tendência aumentou, né? Foi piorando com o passar dos anos. Depois também nós temos a história sobre tapeçarias, que daí também é uma questão sobre guerras, etc. Essa aqui eu acho que talvez ela saiu um pouco depois ali, mas enfim, tem toda assim uma análise mostrando qual que é o contexto dela e como que ela saiu e onde que ela saiu, assim, que eu acho que toda essa questão de onde que saiu os quadrinhos aqui é bem importante em algumas histórias mais do que outras, tá? Como, por exemplo, naquela que vem em sequência aí, que é O Espelho do Amor, ela tem um contexto muito importante porque ela fala sobre homossexualidade, como essa homossexualidade ela é intrínseca aos animais e à própria humanidade, e esse quadrinho ele surgiu como uma resposta a, cara, um negócio extremamente absurdo na época ali da Margaret Thatcher, quando que fizeram uma lei que legalizava a discriminação
aos homossexuais. Dá para se dizer por assim, tá? Então, isso aqui foi justamente o Alan Moore para cutucar o governo e mostrar o seu ponto de vista aí. Ele que também teve ali, se envolveu era casado, né, com uma moça, e que a moça tinha uma namorada, e essa namorada então ficava com os dois. Então era uma doideira, e que ele também se viu envolvido aí nessas questões da causa homossexual. Enfim, é bem importante, e inclusive aqui essa crítica ela é uma crítica bem extensa, explicando muita coisa, e é bem importante também você que for ler esse quadrinho aqui se inteirar, ler essa crítica. Mas a crítica aqui é um texto corrido, é muito grande e tal, não sei o que. Cara, aqui é para você entender mais sobre quadrinhos, mais sobre aquilo que você está lendo e sobre contexto histórico, tudo, cara. E principalmente o Alan Moore, que é um cara extremamente político e que traz assuntos polêmicos, como é o caso da outra edição aqui, que é o Dessa Aqui, né, outra história, que fala sobre suicídio e sobre mídia, né, como a mídia, na verdade sim, né, a mídia, quando tu assiste TV, dá vontade de morrer, pode dizer até por aí, sabe? Então é uma história de terror e ela saiu na revista Tabu, que é uma revista que foi foi encabeçada, né, pelo Stephen Bissette em certo ponto aí, né? Enfim, a Máquina de Reverência, então, é uma crítica justamente a essa competição acirrada no ambiente de trabalho e como traz consequências, então, do micro para o macro, né? Enfim, é bem legal, assim, mostra essa questão, talvez, assim, é um pouco mais voltada, assim, para a questão do Japão, por causa justamente da reverência, mas também aqui, como o próprio crítico aqui fala, pode ser aplicado, então, para outras situações, né? Eu Sempre Volto, que é como o desenhista lá do Pequeno Assassinato, que é também mostra um culto ao assassinato, né? Aquele culto ao pessoal ali do Jack Estripador, que daí também o Alan Moore também fez lá o do Inferno, então assim, ele tá dando uma crítica a ele mesmo, e que é o fato de sempre voltar ao mesmo ponto, né? O ponto da violência, o ponto de reverenciar coisas horríveis do passado. Sobre aquela história ali do Kisuko, eu achei ela espetacular, sobre como o Kisuko se encaixa numa sociedade. Cara, é bem bizarro, assim, realmente assim mostra que o Alan Moore ele tira histórias de onde que menos se imagina, né? Então é muito, assim, além daquilo que se espera de uma história de um Kisuko, né? E é por causa que só existiria isso, claro, graças a uma mente tão genial quanto a do Alan Moore, que depois ela faz uma crítica aqui, que daí talvez vai torcer o nariz de umas pessoas que não vão entender direito aqui, mas enfim, né? O Alan Moore fala sobre a queda das Torres Gêmeas aí no 11 de setembro, mas ele fala isso de uma forma bem ampla, como eu falei para vocês, citando ali as cruzadas, mostrando que tem coisas em comum entre os terroristas dessa época, né, do começo dos anos 2000, aí, enfim, né, Talibã e etc., com aquelas histórias antigas da Igreja Católica. Então, assim, cara, é questões mesmo que tem que ter um pouco mais de inteligência, até um pouco mais de abertura para entender aquilo que o próprio autor está querendo fazer. Porque, assim, ele está sendo bem claro no ponto de que as duas coisas são horríveis, né? Então não adianta a gente querer focar no terrorismo, por exemplo, mas tipo esquecer daquilo que a própria Igreja Católica fez, né? Porque tem muito católico que tipo, não, imagina muçulmano, né? Tudo terrorista. O muçulmano talvez pensa o mesmo do católico, porque, porra, lá, não sei lá em que ano, lá os caras vieram aqui e destruíram com tudo lá nas cruzadas, né? Essa é a crítica que o Mark Sobel aborda aqui, e aquilo que o Alan Moore está tentando explicar aí para nós. Tá? E por fim, a história que para mim foi surpreendente, porque eu não conhecia essa pessoa chamada John Whiteside Parsons. Um cara envolvido com ciência e com magia, que daí a gente começa a entender assim porque o Alan Moore ali foi se tornando um mago aqui, justamente dá para notar que esse cara aí tem uma certa inspiração aí pro próprio Moore.
É um cara aqui, esse John Parsons, ele é um autor também, ele escreveu livros, etc. Trabalhou na NASA. Cara, assim, espetacular a história da vida dele. E tem, assim, invocação de diabo, né? Invocação de demônios e etc. Cara, é realmente uma história bem peculiar. E essa aqui, então, é desenhada pela Melinda Gabb, que é a esposa, acho que ainda é a esposa do Alan Moore. Certo? E daí depois nós temos então todas essas críticas, todas assim as notas explicando tudo que está sendo falado. Cara, isso aqui então, mais do que trazer quadrinhos curtos do Alan Moore, quadrinhos que tem uma crítica social bem mais pesada do que os quadrinhos de linha dele, como o próprio Watchmen, como o próprio Monstro do Pântano, sabe? Aqui é bem mais pesado, todas as críticas que ele faz, tudo aquilo que ele tem para falar, ele é bem mais explícito, porque são quadrinhos que ele teve um pouco mais de controle, e além disso, conhecer e entender e aprender como se faz uma crítica, tá? A crítica aqui é uma crítica, uma resenha bem detalhada, inclusive assim, lendo aqui as coisas, entendendo isso aqui, né, me lembrou na faculdade quando que aprendi a fazer resenha, porque a resenha assim, aquela que eu faço aqui, na verdade é uma resenha moda louca, né. O certo é fazer uma resenha que nem tá aqui, por causa que é uma resenha que mostra assim no seu contexto histórico, mostra por que aquilo que tá aí, tá ali, e qual que é um dos motivos que fizeram a pessoa escrever sobre isso, enfim, fazer análise daquilo que está sendo falado no quadrinho, mas muito além de gosto pessoal, de dizer se é bom ou se é ruim. E é esse que é o grande charme dessa edição aqui, que é justamente entender, aprender a fazer resenha, aprender a fazer crítica. Então, seja você um crítico de livro, de filme, de quadrinho, é interessante aqui, porque eu até vou ler aquilo que está aqui sobre a função do crítico, tá? No que diz respeito, críticos podem me ajudar em uma ou mais das seguintes coisas. Então, se você é um crítico, você tem que fazer alguma dessas coisas aqui, tá? Uma ou mais, tá? Apresentar autores ou obras que eu desconhecia até o momento, que daí eu posso dizer que talvez eu faça isso, né? Convencer-me de que venho subestimando um autor ou obra também. Se eu trago quadrinhos, por isso que eu tento trazer quadrinho bom, porque justamente eu estou trazendo quadrinhos que é para você gostar, você querer ler. Depois, mostrar relações entre obras de diferentes épocas e culturas. Fazer a referência, né? Mostrar o que um quadrinho referencia a alguma outra coisa, enfim, o que uma obra referencia de outras épocas, tá? Fornecer uma leitura de uma obra que aprimore minha compreensão dela. Acho que esse aqui é o principal ponto aqui do Mark Sobel aqui dentro do encadernado, porque ele realmente aprimora a compreensão de tudo aquilo que está aqui dentro. Tá? Ele bota esse contexto histórico e que engrandece muito. Isso já é uma coisa que eu não sei, porque não é uma coisa assim que precisa ter muito mais estudo, né? E agora tem que ser, eu sou realista com você, né? Isso aqui acho que me falta um pouco. Depois, jogar luz sobre um processo de produção artístico. Também, assim, acho que aqui não trago muito isso, né? Mas aqui o Mark Sobel também fala muito sobre isso aí, falando sobre o contexto de que foi criado, como foi criado e por que foi criado, né? E também, por último, jogar luz sobre a relação da arte com a vida, com a ciência, com a economia, com a ética, com a religião, etc. Isso aqui, tudo, tá? São conselhos que não é do Mark Sobel, né? Mas enfim, é de um autor chamado W.H. Auden. Tá? Ele fala sobre isso aí. Essa parte final aqui, jogar luz sobre a arte como vida, com a ciência, etc., também acho que não é uma coisa que me cabe aqui, enfim, é uma coisa muito mais profunda, né? E também aqui eu acho que até o Mark Sobel ele consegue mostrar isso nas suas críticas. Então, assim, enfim, isso aqui é uma aula sobre críticas. Se você quer fazer críticas, se você gosta desse mundo de criação de conteúdo e tal, é difícil, tá? Não é fácil. E assim, fazer do jeito que o Mark Sobel faz aqui é ainda mais complexo, sabe? Então é justamente por isso que isso aqui é uma obra
vou dizer essencial, apesar de não achar que essa palavra essencial ela se aplica a muita coisa que é muito vaga, mas isso aqui é bem importante. Se você quer fazer isso. E se você não quer fazer isso, mas quer poder criticar os críticos, porque afinal, quem critica os críticos, né? Você lendo isso aqui, você vai poder me mandar merda aí nos comentários com propriedade. Certo, galerinha? Se você já leu isso aqui, se você tem algo a comentar sobre esse encadernado aqui, muito legal, comente. Se você não leu isso aqui, cara, vá ler. É um quadrinho muito bom, tá sempre em promoção, vocês vão conseguir ele fácil e vale muito a pena. Certo, galerinha? Um forte abraço e tchau!